anterior, nós implementamos esse componente de interface utilizando componentes React, Ajax nos nossos componentes. E basicamente ele é uma aplicação que utiliza Ajax no componente e recupera essas fotos de gatos e nos permite selecionar uma lista de gatos favoritos que aparece ali em cima. A implementação desse componente, basicamente ela foi realizada dentro dessa classe aqui, o Cat Finder. E aqui eu tenho toda a nossa implementação desse nosso componente, que basicamente é um componente React, que faz uso do Axios para pedir as fotos dos gatos de um web service de gatos. E basicamente ele faz uso das funcionalidades que nós vimos nas aulas anteriores. Nessa aula, nós vamos tentar migrar esse nosso projeto, que é baseado simplesmente em React, para que ele também comece a implementar o padrão Redux. Para implementar o padrão Redux, a primeira parte que nós precisamos fazer é implementar um modelo baseado em ações, reducers e o estado da nossa aplicação, que vai ser armazenado dentro do store. E, a princípio, esse nosso componente ele tem dois estados principais, o estado current e o estado favorite. Eu vou tentar passar os dois para o modelo do Redux, mas eu vou começar pelo mais simples primeiro, que seria o favorite. Então, vamos começar criando, na verdade, passando para o modelo de Redux, o estado de favorite do nosso componente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse momento vai ser, eu vou criar um componente, na verdade um módulo getSlice, aliás, seguindo utilizando, né, os helpers que o script Create React App disponibilizam para a gente fazer um projeto Redux, que basicamente o primeiro deles é um método chamado createSlice. O createSlice, a princípio, ele é uma abstração que vai gerar para a gente os componentes Reducer e os componentes de Actions, entre outros também. E aí, então, a princípio, essa nossa classe, na verdade, esse nosso objeto getSlice, ele vai ter o nome de cat. O estado inicial da nossa aplicação, como eu vou começar só com o state da lista de favoritos, né, eu vou definir só ele como favorite, e ele vai ser inicializado com uma lista vazia. O reducer, a princípio, nesse primeiro momento, nós vamos começar trabalhando só com o único reducer, que seria o reducer do like, né, que é a funcionalidade de like. Ele recebe o state e a action. Uma vez com essas duas informações, ele atualiza o state e o retorno. Então, state.favorite, ele vai receber um novo vetor. Esse novo vetor, a princípio, vai armazenar as mesmas informações do estado anterior. No entanto, ele vai concatenar a action, na verdade, o conteúdo da action que vai ser passado para esse reducer. Como o componente slice ele já gera para nós o nosso reducer, eu já vou fazer o export default desse nosso reducer. Adicionalmente, o nosso getSlice ele também nos gera já o arquivo que, na verdade, ele gera para nós uma abstração que gera as actions atreladas ao sistema. Então, a princípio, eu vou fazer também o export delas, né? Chamar de getActions e basicamente vai receber o getSlice.actions. E a última coisa que eu preciso fazer vai ser criar um mapeamento desse estado armazenado dentro do Redux Store, que vai ser um mapeamento que define como ele vai ser recuperado pelos componentes React. Então, favorite map, ele vai ser basicamente uma função que vai receber o state. Esse state basicamente ele vai pegar a parte de gatos, né, a parte de cat que a gente definiu, e o atributo de favorite. Feita a nossa abstração inicial do getSlice, eu vou plugar ela no nosso store, que se não me engano está aqui, app store. E basicamente para fazer isso eu vou precisar importar o nosso reducer, que é o getReducer da nossa classe, que basicamente, se não me engano, está armazenado no features /cat/getSlice. E a partir desse momento, o que eu vou fazer? Eu vou plugar o nosso reducer cat. Dessa forma, o nosso reducer já está plugado na store, ele aparentemente já gera o estado inicial da nossa aplicação, e o que falta fazer é, no nosso componente getFinder, nós precisamos
agora realizar os mapeamentos do estado da Store, da Redux Store, para o nosso componente, e também verificar se a gente precisa implementar alguma realização de ações aqui. Observando aqui, eu acho que a gente vai precisar já. Então, a princípio, eu vou precisar importar os hooks do React Redux, né, que é o useSelector e o useDispatch from React Redux. Também vou precisar importar as actions que nós implementamos, né? Então eu vou importar a princípio o cat actions, vou importar também o favorite map que nós acabamos de implementar no nosso cat slice, que vai basicamente estar dentro do cat slice. E eu acredito que por enquanto é isso. O que vai mudar no nosso componente? Inicialmente o nosso favorite não vai ser definido mais com um hook de estado, mas ele vai ser definido como um hook que vai linkar ele com o valor que está armazenado na nossa store. Então eu vou usar o hook de useSelector, passando para ele o favorite map. Fazendo isso, a nossa variável favorite ela vai estar atualizada com o valor armazenado na store. E a outra funcionalidade que nós vamos implementar vai ser relacionada a essa funcionalidade aqui de like, né? Que inicialmente ela fazia o set favorite internamente no componente. Só que agora nós vamos precisar utilizar o dispatch. Deixa eu chamar o dispatch aqui, na verdade com o hook, né? E uma vez com a funcionalidade dispatch, ao invés de eu fazer a atualização direta no estado do componente, eu vou pedir para ele atualizar essa informação na store por meio de uma cat action, se não me engano eu chamei de like, e passando o valor do o parâmetro que vai ser utilizado para atualizar a store. Fazendo essas alterações, eu acredito que a nossa aplicação já voltou em um estado estável e que ela voltou a funcionar. Vamos visualizar só se esse é o caso mesmo. Né? Recarregando a aplicação, peço para carregar a nova figura de gato e aparentemente ó, a nossa aplicação ela voltou a funcionar. A próxima parte que eu preciso mostrar para vocês é como nós vamos fazer para migrar o outro estado, que é o estado de current, para a nossa abstração utilizando o Redux. Esse estado ele é um pouquinho diferente, porque ele contempla a utilização de Ajax. E, via de regra, eu estou utilizando esse exemplo para exemplificar para vocês como é que funcionaria, qual é a ideia, né, do uso de Ajax dentro de uma aplicação que implementa Redux. E via de regra, normalmente a gente vai tentar tirar a abstração do uso de Ajax do nosso componente React e vai tentar passar ele para o nosso componente Slice com uma função assíncrona. E a gente vai tentar verificar como a gente faz para implementar isso. Então, vamos para a nossa parte do cat slice. Inicialmente, então, a ideia é, além do nosso estado inicial armazenar uma lista de favoritos, agora ele também vai armazenar a variável corrente, né, que é a imagem corrente do gato que está aparecendo na tela ali. Nós temos como intuito também identificar um método aqui que eu vou chamar de setCurrent, né, que é para setar o objeto, na verdade o gato corrente ali, que está aparecendo na tela. Ele vai ser simplesmente um reducer que só vai setar o state, né, do current, considerando o action.payload. E o próximo ponto que a gente vai precisar fazer vamos definir também um mapeamento para ele, né? Current map. Ele recebe uma função que recebe um state como parâmetro. Vou pegar a propriedade e vou pegar o current dessa propriedade. E o último passo que a gente vai precisar fazer é um passo que a gente vai precisar definir como a gente vai fazer para trazer a action não a action, né, mas a chamada Ajax para esse ponto. E para isso nós vamos definir uma action diferenciada que nós podemos chamar, por exemplo, de findCat aqui. Eu vou deixar como findCat, que é o exemplo que a gente estava utilizando até agora. Essa action, a princípio, ela vai ser uma função. Normalmente eu poderia passar aqui uma função de um parâmetro, na verdade, que ele é o parâmetro que eu utilizaria para construir a action, né, para passar como parâmetro, mas o nosso método findCat, por padrão, ele não tem nenhum parâmetro, então ele não recebe nada. Esse
método ele vai retornar um outro método, e esse método especificamente ele vai receber como parâmetro uma instância da função dispatch para despachar eventos, e dentro desse elemento é que nós vamos colocar a nossa chamada Ajax. Então, a princípio, só para ilustrar, eu vou trazer para a gente o nosso componente aqui, só para a gente visualizar. Eu tenho meu Cat Actions aqui. A princípio eu tenho essa chamada Ajax. O intuito a princípio vai ser tirar essas funcionalidades de dentro desse componente. Então a princípio eu vou tirar eles daqui e vou jogar eles aqui. É claro que para fazer essa funcionalidade funcionar exatamente dessa forma aqui nós vamos precisar alterar alguns outros detalhes, mas o intuito é remover do componente essa funcionalidade e deixar ela só no nosso módulo CatSlice. Para que essa funcionalidade funcione dessa forma, eu não vou poder utilizar o setCurrent diretamente, né, mas eu vou precisar utilizar o CatActions, que basicamente eu vou fazer um dispatch no CatActions e no CatActions especificamente eu vou chamar vou gerar uma ação de setCurrent, passando como parâmetro a resposta do meu Ajax. Para essa funcionalidade funcionar também, eu vou precisar definir que essa função ela vai ser assíncrona, né? Porque eu estou realizando uma chamada de await para esperar o Axis. E, por fim, a última coisa que eu vou precisar fazer vai ser importar o Axis aqui. E ele vai deixar de ser utilizado dentro do nosso componente. Então, aqui dentro do nosso componente não vou mais precisar do Axis. Agora, o que a gente vai precisar fazer de alteração dentro do nosso componente? Bom, vou começar pela parte fácil, né? Vou precisar definir o current map, que ele vai precisar ser importado do slice. Só que eu também vou precisar definir eu também vou precisar importar do CatSlice o findCat, que foi um método separado que nós definimos, como vocês podem visualizar aqui. Ele não está dentro das actions, mas ele é um método separado. Adicionalmente, então, o que eu vou precisar fazer é, uma vez que eu estou definido o findCat aqui, o que eu vou precisar fazer basicamente, eu acredito até que na verdade que eu não vou precisar fazer mais nada, porque uma vez importando ele, eu já estou chamando ele dentro da minha função like, e eu também já estou chamando ele dentro do meu, dentro dessa função. Eu só preciso imaginar se eu vou precisar gerar um dispatch aqui. Eu acredito que eu vou precisar sim gerar um dispatch. Na verdade, nesse caso aqui, eu vou precisar fazer algumas atualizações. Eu vou precisar setar um dispatch aqui, né? Porque eu vou precisar fazer o dispatch desse findAction, que ele vai ser tratado como uma action. E eu vou precisar fazer um dispatch aqui também. Uma vez com essas implementações, agora a gente vai tentar rodar a nossa aplicação para verificar se ela está funcionando. Aparentemente ela está sã, está funcionando. Peço para carregar um novo elemento. Aparentemente ele não está carregando porque eu ainda esqueci de fazer uma última alteração, que eu esqueci de setar o hook também do current. Ele vai usar o useSelector e ele vai utilizar o currentMap. Aí fazendo essa alteração, eu acredito que agora a aplicação já deve voltar a funcionar. Peço para carregar, ele carregou um gato. Peço para atualizar, ele já atualiza, ele traz outro. Vou verificando aqui, vou navegando entre aqui as informações e agora a nossa aplicação voltou a funcionar. Nesse nosso exemplo, nós migramos a abordagem anterior para o uso do Redux e na próxima aula nós vamos ver algumas vantagens que nós ganhamos fazendo esse tipo de separação dos conceitos na nossa aplicação.